10h12, você acompanha o CBN Campinas desse 11 de março de 2025. Nessa data, há 5 anos atrás, havia o anúncio da epidemia da Covid-19. 5 anos, gente. 5 anos. Para muita gente parece que nem faz tanto tempo assim, né? São memórias muito recentes e marcantes, né? Mudando a rotina, a vida de muita gente, sem contar aí o perigo à própria saúde, né? Quantas vidas foram perdidas. Muita coisa mudou de lá para cá. Tivemos muitas pesquisas que salvaram vidas, né? Principalmente com a implantação da vacina, só que a doença continua aí, o vírus circulando e com mortes ainda. No início desse ano, Campinas teve já 13 mortes em consequência da Covid. Se a gente lembrar lá do pico da pandemia, Felipe Pereira, 5.600 vidas perdidas. 5.658, para ser mais preciso ainda, aqui conforme o painel da Prefeitura de Campinas, painel que ainda existe e ainda é atualizado. Só para você ter uma ideia, falando aí das 15 mortes, né, por Covid-19, a cidade de Campinas tem neste ano 1.772 casos que foram confirmados por meio de teste ou então por meio de exame clínico. E então tem a atualização, Felipe, são 15 casos. São 15 agora, mortes em consequência da doença. Painel atualizado 13, agora, viu? Às 9h59 o painel foi atualizado. Temos esses registros, né? E muitas memórias e muitos pesquisadores ainda com esse olhar e muitas dúvidas, Felipe, ainda em relação à Covid. A gente fez uma provocação aqui no início do programa a respeito disso, né? E algumas manifestações, inclusive, do próprio Felipe. Mas a gente vai conversar com a infectologista e professora da Faculdade de Ciências Médicas, Raquel Stuck, que está conectada com a gente. Ela que acompanhou desde o início e vivenciou aí todas as dificuldades, todos os avanços, né, Raquel? Qual que é a sua principal memória dessa pandemia? Bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia, Felipe, bom dia a todos que estão conosco. Você sabe, que a hora que fala de pandemia dá um arrepio na espinha, assim, foram 5 anos, mas parece que os desafios, eles foram imensos. Eu acho que, primeiro, mesmo para nós da área da saúde, era uma doença que nos causava medo, amedrontamento mesmo, né? Porque era algo novo, algo que para algumas pessoas uma evolução muito rápida e a gente tinha que rapidamente lidar com aquilo para tentar salvar as vidas. E a gente, apesar do medo, a gente tinha que agir, né? O resto da população ouvia e tentava fazer o que estava sendo orientado, mas a gente tinha que ir para campo, ia estar lá na frente e com os conhecimentos que a gente tinha das outras doenças, enfrentar tudo aquilo. Mas hoje eu acho que, então, naquele primeiro momento era isso, e ao mesmo tempo nós tínhamos assim, uma quantidade de informações, né, chegando, graças ao trabalho, né, e à união de pesquisadores do mundo todo, trabalhando 24 horas por dia, em busca de conhecimento para entender que doença é essa, que vírus é isso, como que ele age, o que a gente pode fazer para bloquear o vírus, enfim. E tudo isso, assim, com publicações que deram, né, dezenas por dia, né, que a gente tinha que estar sempre atualizado para poder passar uma informação para toda a população de uma forma acessível, do que era até o que o conhecimento tinha, até onde ele tinha ido e o que era possível a gente fazer com aquele conhecimento para poder ajudar todo mundo. E, ao mesmo tempo, o desafio de tentar, não só o desafio, né, mas o tempo que a gente teve que gastar, e isso, infelizmente, dura até hoje, para desmentir as notícias falsas que começaram a surgir com um peso maior na época da pandemia, mas que, infelizmente, se perpetuaram. E é isso que a gente precisa retomar, né, para que a gente não se perca também entre as informações que ainda circulam e que né, a gente sabe que não são verdadeiras e de que forma que a gente precisa continuar nessa caminhada de prevenção. Temos a vacina e o Felipe ficou lá na dúvida, né, porque ele tomou as doses que eram indicadas, né, por períodos e pela faixa etária,
E agora, precisa de uma atualização, precisa de uma renovação anual dessa vacina? Eu tomei Raquel? uma da Janssen, que depois o ouvinte lembrou, né? Uma da Janssen, que era dose única na época, um reforço da Pfizer também. Nós temos diretrizes, assim, de conselhos internacionais ou recomendações internacionais que variam de país para país. Os Estados Unidos, por exemplo, até 2024, agora a gente não sabe como será, mas até 2024, eles recomendavam uma dose anual para todos, né, a partir, né, de 6 meses de vida, e uma dose semestral para aqueles grupos que a gente sabe que a proteção da vacina dura menos tempo, né? Ou que eles são de grande risco para doença grave. Então, entra os idosos, algumas comorbidades, as gestantes, os imunossuprimidos, né? E esse grupo seria, então, doses até semestrais. Para os outros, todos os Estados Unidos, por exemplo, recomendava até no passado que todos tomassem. O Brasil adotou a recomendação de recomendar ou disponibilizar a vacina para os grupos prioritários. Então, para as crianças, ela está até agora no calendário do Programa Nacional de Imunizações, então as crianças devem ser vacinadas. Nós tivemos uma mortalidade em crianças por Covid maior de toda a América Latina, inclusive, né, infelizmente, no nosso país. Então, as crianças, elas têm agravos, né, uma doença muito grave, uma chance de morte grande por Covid, e os idosos, os imunossuprimidos e algumas comorbidades, e os profissionais da saúde que devem fazer a sua vacina anual ou semestral, conforme lá a classificação que o Ministério de Saúde coloca. Então, Felipe, assim, a não ser que você tenha alguma outra comorbidade, né, de doença, você não teria a recomendação pelo Ministério hoje, e nem conseguiria fazer, vamos dizer assim, a vacina anual. Partindo do pressuposto de que a vacinação que foi feita lá atrás, essa vacinação básica, né, de 2 doses, ela já ofereceu uma proteção para formas mais graves, mesmo com... E as exposições que a gente acaba já tendo, mesmo que a gente não tenha diagnosticado Covid, a gente já entrou com o vírus aí ao longo desses 5 anos mais de uma vez, isso também nos traria uma proteção que impediria ou dificultaria para as pessoas que não têm comorbidade, né, seria suficiente para a gente não ter forma grave da doença. Infelizmente, ainda as mortes vêm sendo registradas, né, doutora? E dá para se ter a indicação de que são pessoas que não se imunizaram? Olha, Sandra, a gente precisava olhar com mais detalhes, ou não sei se foi divulgado com mais detalhes até quem são essas pessoas. Normalmente esses dados demoram mais para chegar, porque a ficha de notificação, às vezes o preenchimento precisa, né, quem está na vigilância depois tem que voltar para ver a ficha, tentar em contato com a pessoa para ver os dados exatamente se foi vacinado ou não, ou se não foi vacinado. Sem dúvida nenhuma, os não vacinados têm um risco muito maior de ter forma grave, mas a gente sabe que idosos, né, imunossuprimidos, eles perdem a proteção da vacina aí um pouco antes de 6 meses até. Então, eles precisam, mesmo que a vacina não esteja absolutamente atualizada com a variante que está circulando, a vacina ela dá uma proteção, aumenta de 30% a 40% a proteção, evitando evolução para a forma grave. Então, por isso que é importante que essas pessoas sempre se vacinem. E a gente faz, Sandra e Felipe, o meia-culpa hoje, que a gente começou a falar de vacina de Covid em número de doses. Eu tomei 4, eu tomei 5, eu já tomei 6, não quero mais. E isso, na verdade, foi uma estratégia inicial, mas hoje a gente admite que isso foi um erro, que a gente não deve contabilizar a vacina de Covid com o número de doses. Eu vou exemplificar como a gente faz, por exemplo, com gripe. A gente conta quantas vacinas de gripe a gente tomou na vida? Não. Você toma anual, sei lá quantas, né? E com a Covid da mesma forma. Então, para alguns será semestral, porque é o tempo de proteção que a vacina vai durar para umas pessoas que não conseguem manter né, pelo sistema imune que já está mais, ou velhinho, ele fica mais fraco, ou porque ele é imunossuprimido, o sistema imune não funciona bem, a vacina funciona menos tempo, então precisa de doses 2 vezes por ano. E dos outros, para alguns outros, uma dose anual. Como a gente faz com a gripe? Então, a gente deve parar até de fazer essa conta, eu tomei 6, tomei 7. O importante é que, tendo vacina atualizada, a gente deve se vacinar se fizer parte desse grupo.
E lembrando que o vírus é mais esperto do que a gente, né? Então ele muda antes que as vacinas estejam atualizadas, mas a vacina anterior, ela também protege contra a versão mais recente da variante. E em relação ao uso de antivirais, doutora, há alguma indicação? Isso é extremamente importante, Sandra, porque assim, hoje nós dispomos, inclusive, né, via Ministério da Saúde, dos antivirais, que quando prescritos até o 5º dia, o ideal até o 3º dia de sintoma, mas pode ser até o 5º, eles são muito eficazes em evitar que a pessoa tenha uma piora, que vai precisar de oxigênio, que vai para a UTI e tudo. Então, mas para prescrever o antiviral, eu preciso ter o diagnóstico. Então, as pessoas, principalmente aquelas que fazem parte do grupo de risco para ter doença grave, tendo sintomas respiratórios, elas devem ser testadas para Covid e para influenza também, para gripe. Porque para os dois nós temos antivirais, são antivirais diferentes, mas que são importantes e eles evitam a evolução para a forma grave. Tivemos um avanço, né? Seja na questão da padronização, do diagnóstico, né? De protocolos a ser seguidos. E estamos mais preparados para uma possível nova pandemia, doutora? Olha, Sandra, eu tenho dificuldade em responder porque eu sou meio um pouco pessimista em relação a isso. Para a gente estar preparado para uma próxima pandemia, a gente precisa ter primeiro um estado de alerta, né? Para detecção, para a gente logo perceber que tem um novo micro-organismo circulando, e um micro-organismo que possa ter impacto negativo na saúde de toda a população. E para eu ter não adianta eu só ficar esperto, tenho que ter também insumos, eu tenho que ter investimentos, tanto de laboratorial, né, para fazer essa vigilância, porque a hora que está tudo calmo, para que eu vou ficar pesquisando? Não acontece nada. Mas com a Covid foi assim, lembra? Uhum. O médico lá na China falou, olha, tem gente jovem com uma pneumonia muito grave, isso aqui está estranho. Então, desde essas percepções e rapidamente ir atrás desse agente, então a gente precisa ter pessoas capacitadas, eu preciso ter laboratório, e para tudo isso eu preciso ter de recursos. E não é só país rico, não é só Itália, Alemanha e Estados Unidos. A gente precisa ter na África, a gente precisa ter, né, no Oriente Médio, em todos os locais, então é um esforço internacional. E para isso a gente precisa de um esforço de todos, né, para que esses insumos cheguem a todos os locais, e eu acho que isso a gente não aprendeu, porque parece que não é isso que a gente está fazendo mais. E hoje, qual é a principal preocupação que a senhora vê, né? Porque é claro que aí pensando naquilo que já está evidente, o que está acontecendo em relação aos tipos de vírus, né? Não digo só da Covid. Existe uma preocupação maior entre todos os que estão ainda circulando, principalmente pensando aqui na nossa região ou no país? Sandra, bom, nós temos aqui no nosso país a dengue, vocês acabaram de noticiar, né, que é uma ameaça, a gente vai voltar a ter chuva agora, as águas de março, ao que parece, né? A Janina falou para a gente, as águas de março chegarão, e depois desse calor todo a gente deve ter muito reservatório aí, a gente deve ter uma explosão, mas nós temos uma preocupação mundial até, e que nos afeta, que é com a influenza aviária, né? Que a possibilidade do vírus da influenza, que tenha cometido primeiro aves, né, principalmente no hemisfério norte, depois nos rebanhos, com transmissão entre quem ordenhava, né, ou tomou leite não pasteurizado, nos Estados Unidos aconteceu isso, ou quem trabalhava com esses animais, depois nos criadores, né, de galinhas, também com gripe aviária, e a grande preocupação que esse vírus possa se adaptar para que seja transmitido, né, para que possa ser transmitido de humano para humano. Na verdade, hoje a transmissão para humanos já aconteceu, mas só em pessoas que estavam trabalhando com esses animais. Uhum. Não tem transmissão interhumana, mas a gente sabe que esse vírus é capaz de fazer isso, a gente já viu isso lá em 2009. Então, essa é a grande preocupação mais próxima da gente, é isso. E nós temos dados, né, que muita dificuldade dos dados. Estados Unidos é um grande celeiro também, né, querendo fazer um trocadilho meio não muito bom ali, né, da gripe aviária,
nos Estados Unidos, e de pesquisa para isso, e que neste momento, né, a divulgação dos dados, né, do que acontece nos Estados Unidos, ela está sendo, a gente não está tendo acesso, vamos dizer assim, a esses dados, então a gente vê isso com grande preocupação. E essa é uma ameaça real agora. Doutora Raquel, muito obrigada por compartilhar um pouco mais do seu conhecimento, né, nos deixar também atentos, né, às informações que são importantes e precisam ser compartilhadas de maneira segura para toda a população. Imagina, eu que agradeço, e vamos agora no serviço que a ciência já nos trouxe, não é mesmo? Então, vamos fazer diagnóstico dos quadros respiratórios, vamos nos vacinar, né, com a vacina que está disponível, de graça, e vamos usar o antiviral quando tiver a indicação, procurando a tempo um atendimento presencial para essa indicação, e usar máscara, né, quando tiver sintoma respiratório, principalmente se em contato com as pessoas que podem adoecer gravemente. Vigilância aí constante. Raquel Stuck, infectologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Até uma próxima, um ótimo dia para todos. Obrigado. 10h28. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflex-pneus.com.br.